O Mano Genus, por exemplo, é aquela que ele vai corajosamente denunciar a maçonaria, não só a maçonaria, mas o que bem explica nesse livro, o maçonismo, que é o espírito maçônico. Então, é o maçonismo, as ideologias, é o espírito maçônico, que é um espírito anticatólico. E esse espírito maçônico também, toda a Revolução Francesa, naquele lema, liberdade, igualdade, fraternidade, está imbuído do espírito maçônico. Dentre tantos outros que depois lá na frente vai ser o espírito modernista, tá? Estão juntos nesse mesmo projeto de autossuficiência do homem. Então ele faz aqui, o Padre Félix, ele faz um detalhamento, certo? Dos efeitos desse espírito maçônico, a partir do século XVIII, também dentro da igreja. Como que a igreja foi tomada e as consequências disso em relação à visão de Estado, a visão de família, a visão de sociedade, laicismo é decorrente disso, e tantos outros ismos que hoje aí estão e que precisam, né, ser combatidos e só serão com conhecimento. Então, mesmo que a igreja esteja com a crise que está hoje aí, e tomada por esses ismos tantos, mas graças a Deus, a igreja comunhão dos santos. Então a gente olha para o passado, vê o que foi produzido e a gente observa a coerência. Uma coerência do que foi produzido, que não bate, por exemplo, com o que está sendo produzido hoje. O melhor presente é aquele que transforma quem recebeu o presente. Tendo em vista, então, o Natal, nós temos, então, um desconto de 40% para os combos e 30% para os livros. Então, a gente precisa, assim como no tempo de Santo Agostinho, que se levantou contra o arianismo, também a gente aqui, no século XXI, está fazendo possivelmente... Tem que levantar contra isso daí. Temos que se levantar contra o globalismo, que muitos católicos desconhecem o que está por trás da Agenda 2030, desconhecem. Muitos do clero desconhecem, inclusive, tá? Infelizmente, pelo que a gente tem observado, certo? O próprio Papa Leão XIV parece que está um pouco enredado também nessa teia. E nós vamos encaminhar esse nosso trabalho também para o Papa Leão XIV. Já conversei com alguns bispos. Nós vamos conversar também sobre isso. Não sei se você sabe, no começo do ano, a gente fez uma petição pedindo, logo que ele foi eleito, pedindo para ele não vir ao Brasil na COP30, pelo amor de Deus. Não, por favor. Porque eu tomei café da manhã um dia com o Dom Leonardo Steiner, sabe? E questionei o Dom Leonardo de muita coisa, ele não gostou. Mas eu fiz vários questionamentos assim, civilizadamente, fiz vários questionamentos. Perguntei para ele o que ele me dizia a respeito da Caritas receber verba da Fundação Forte, que promove o aborto. Como é que ele explica isso? Ele, num café da manhã, conversando com ele, né? Ele falou. Não, ele desconversou. Ele desconversou, dando a impressão, dando a entender que não estava assim muito por dentro da coisa. Mas não é verdade. Mas ele fez, logo que o Papa Leão XIV foi eleito, ele, junto com outros bispos vermelhos lá da região norte e outros, fizeram pedidos para que ele viesse na COP30. O Lula foi lá, pediu, o Alckmin foi lá, e a gente fez uma petição, vários católicos assinaram pela Cissengô, pedindo, pelo amor de Deus, para ele não vir, porque aí seria nossa. Mas não adiantou muito, sabe por quê? Por quê? Ele não veio, como não virá para a COP30. Mas ele acabou protagonizando aquela cena de abençoar o gelo. Como é que o senhor vê isso daí? Então, isso é uma adesão, certo? A agenda ambientalista, que tem vários pontos críticos que são pertinentes, mas que, infelizmente, depois da Laudato Si, sabe, ela está se tornando vista por muitos bispos como um magistério da igreja. A defesa da conversão ecológica. Não se fala mais em conversão das almas, fala-se em conversão ecológica. E isso tem vários problemas. Então, cabe a nós, católicos, levar esses problemas para os bispos e cardeais. E não, veja, é joio e trigo juntos, não são todos assim, que a gente possa adjetivar, tá tudo assim, não. A gente tem canais abertos com bons bispos,
Nós temos bons bispos que a gente tem canais Mas eles abertos. estão cientes dessa crise da igreja, dessa agenda que o senhor tanto ataca? Eles têm Eu total percebo- compreensão ou não? Eu percebo que alguns têm ciência de parte. Alguns têm ciência de partes. Mas não há eu não vejo, assim, internamente, um trabalho de seminários, de formações, de congressos que levantem esses temas, que haja formação e debate desses temas internamente. Isso não vejo isso acontecer. Vejo que isoladamente um ou outro tem alguma noção disso tudo que está em curso, mas os que têm noção não têm poder de decisão. Isso, por exemplo, em nível de paróquias, eu conheço muitos que têm consciência, mas não são párocos, são vigários. Vou dar um exemplo simples, por exemplo. Um exemplo bem claro, aqui em Guarulhos temos um homem santo, que é o Padre Berardo Graça. É um santo, que o Dom Luiz Gonzaga Bergonzini falou para mim. E ele, assim, entende tudo da agenda do aborto, agenda de gênero, agenda do globalismo, sabe tudo. Mas ele não é pároco. Ele é vigário. Então existe um pouco isso, sabe, dentro das estruturas da igreja, aqueles que têm um pouco mais de consciência de problemas que precisam ser encarados Não vão subir. num debate civilizado, num debate que a igreja sempre foi capaz desse debate. Ela sempre foi, inclusive, ela sempre tomou a iniciativa de promoção desse debate. A ciência moderna nasceu por conta disso também, do debate dentro das universidades, dentro da igreja, etc. E a gente, depois do Vaticano II para cá, a gente perdeu um pouco essas oportunidades, esses fóruns, para esses debates que também são críticos aos problemas que aí estão. Então, a gente vê assim, professores de universidades, religiosos, sacerdotes, leigos, que têm uma boa formação intelectual e também uma boa catequese, uma catequese realmente com uma boa doutrina, de conhecimento em profundidade da doutrina, tem dificuldades de ocupar postos dentro da estrutura. E o que a gente observa nessas últimas décadas, que aqueles mais progressistas, mais modernistas, são os que têm ocupado os postos. E aí eles ocupam os postos de decisão e a decisão vem de cima para baixo. E fica E difícil. não deixa crescer quem pensa o contrário. Fica né? difícil. Dificilmente você vai ver um bom catequista, por exemplo, um bom professor católico, por exemplo, nas universidades católicas. Eu mesmo fui aluno da Pontifícia Universidade Católica da PUC de São Paulo, e fui estudar na PUC de São Paulo, e fui estudar na PUC do Rio de Janeiro, fiz a minha pós-graduação em bioética na PUC do Rio de Janeiro, e escolhi por serem universidades, entre aspas, ditas católicas. E quando eu lá cheguei, eu vi que realmente Só tinha um nome. o ambiente era totalmente tomado por essas influências tantas anticatólicas. Tá? Então eu penso que, apesar de tudo isso, a gente precisa prosseguir com esse trabalho, sabe? Porque a igreja é tudo batizado. Então a gente honra o nosso batismo, seja leigo como sacerdote, e aonde a gente, né, encontra espaço e oportunidade, a gente tem que fazer o trabalho de evangelização profeticamente, muitas vezes, sabe? Nas condições muitas vezes adversas que aqueles que profetizam no bom sentido, no bom termo do profetismo, certo? Sabem que no começo podem ficar meio que isolados, certo? Mas depois, com o tempo, que o tempo vai mostrando as coisas, o seu trabalho, principalmente intelectual, por isso que é importante a produção intelectual, hoje principalmente, o resgate da boa produção intelectual católica. Vejo que o Centro Dom Bosco faz um bom trabalho nisso. Eu estive lá, não sei, você também esteve no Centro Dom Bosco? Também. Eu fiquei assim, quando eu estive lá, eu estive umas 2 ou 3 vezes lá pessoalmente, eu fiquei assim, fiquei admirado de ver assim a ópera, Eles são muito dinâmicos, né? Fazem um excelente a trabalho. operatividade deles. Eles trabalham muito, sabe? Eles são muito trabalhadores, são servos da vinha do Senhor mesmo. Eu vi, assim, em loco, a produção que eles fazem. Eu não sei como que eles fazem muito produção intelectual,
e aqui nas mídias, etc. Então, é isso que tem que ser feito. Apesar, né, dos problemas que a gente vê de adjetivações, de patrulhamento ideológico, de estigmatizações, etc, etc. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. A gente está aqui num desafio muito grande hoje. Eu, por exemplo, particularmente, defendo hoje, em meio a tudo isso, assim, primeiro, em toda essa crise que nós estamos vivendo dentro da igreja hoje, defendo a revogação da tradição dos custódios. Então, em tudo que eu... Mas o senhor acha possível isso? Você acha que o Papa encamparia? Acho necessário. Não, necessário mas você acha que esse Papa, que já deu uns sinais tão mas a gente precisa fazer a nossa parte. A história da igreja sempre foi assim. São grupos, né, de leigos, sacerdotes, de religiosos, de fiéis, que vão fazendo os encaminhamentos, as petições, os movimentos, sabe? E a coisa vai indo até que parte daqueles que têm poder de decisão tomem consciência e falem, opa, peraí, é o sensus fidei verdadeiro. Opa, peraí, a gente vai ter que pensar sobre isso. Vou dar um exemplo simples, tá? Que para você ver como a gente não pode assim dizer assim, não vou fazer isso porque é tal coisa. Não, veja, a gente sabe que a CNBB é tomada pelo progressismo, tudo mais, aquela coisa toda. Mas nós, em 2005, a gente começou um movimento e a gente recorreu, na época, ao Dom Geraldo Magela Agnello, que era meu amigo. Conheci Dom Geraldo em Roma, estive com ele, inclusive foi ele que me arrumou o convite, o bilhete para comungar com o Papa João Paulo II. Então, eu estive com ele, ele era de Londrina, uma pessoa muito afável, uma pessoa muito boa. Conheci a família dele. Quando ele esteve em São Paulo, ele esteve na minha casa. Então foi próximo. Almoçou comigo, tem uma foto. Ele já é falecido? Ele faleceu recentemente. Ele foi presidente da CNBB. Naquela época ou não? Não, depois. E ele morava em Genópolis, em São Paulo, e ele esteve em casa. Um dia ele que estava em São Paulo, e eu avisei até a minha professora de grego, que eu estudei grego aqui nos dominicanos. Eu não sabia que os dominicanos eram onde morava Frei Beto. Não sabia. Eu fui lá. Perdido. É porque era pertinho da PUC. Era pertinho da PUC, eu queria estudar grego. Então eu fui lá. Eu não tinha nem noção que... Desculpa, você estava lá atrás de aulas da teologia do libertação. Eu fui lá estudar grego, porque na PUC estava escrito um cartazinho escrito de grego. E fui aluno da irmã Sônia de Fátima Batagim, né? A irmã Sônia de Fátima Batagim foi minha aluna, foi minha professora de grego. E lá estava Frei Beto, morava lá. Eu não sabia que ele morava lá, que ele frequentava a biblioteca ali dos dominicanos, etc. Mas eu fui estudar grego. E a irmã Sônia de Fátima Batagim também era amiga de Dom Geraldo Magela. No dia que ele esteve em casa, almoçou lá no nosso apartamento em Genópolis, convidei a irmã Sônia de Fátima Batagim, ela esteve junto, temos fotos juntos ali. Eu tinha amizade com ele. E aí, o que nós fizemos? Nós levamos até ele o pedido de fazer a primeira campanha da fraternidade em defesa da vida. Defesa do nascituro, do bebê. Nunca tinha sido feito. E aí o pessoal dizia, não, que a CNBB, não sei o quê. Sim, já sabemos tudo sobre a CNBB, do que se trata, Papal, Adão, Helder Câmara, a gente sabe tudo, mas a gente tinha que fazer alguma coisa porque o Congresso Nacional estava lá, a pauta do aborto estava lá, eles estavam querendo aprovar o aborto. Então a gente tinha que fazer alguma coisa em Brasília. Vou contar esse exemplo para você ver como é que a gente tem que fazer para a coisa, sabe, isso não é porque a gente fez assim, porque sempre foi feito assim ao longo da história. Então a primeira vez que a gente foi ao Congresso Nacional... nessa batalha contra o aborto, a gente saiu de Taubaté, que era a nossa diocese, e São José dos Campos, que tem uma comissão em defesa da vida fantástica, pioneira, o trabalho deles é ótimo. E a gente saiu de ônibus de São José dos Campos, fomos a Brasília de ônibus. Chegamos morto lá em Brasília, certo? E não só assim, sabe? A gente chegou assim, né? E ficamos lá uns 3, 4 dias fazendo aquele corpo a corpo com os deputados. E eu conhecia Dom Geraldo Magela. Aí, na época, ele já era presidente da CNBB. Então, eu falei, vou conversar com o Dom Geraldo. Meu amigo, não procure a CNBB, porque a CNBB não sei o quê, aquelas... A gente sabe que é pertinente as críticas. Não, mas ele é meu amigo, eu vou conversar com ele. Então, fui conversar com o Dom Geraldo e falei, Dom Geraldo, por favor, eu
Ele era bispo de Brasília na época? Ele era já presidente da CNBB. Não, mas ele era bispo da onde? Arcebispo, me parece que é de Londrina, alguma coisa assim. Depois ele foi arcebispo de Salvador. Ele foi primaz do Brasil. Ele foi primaz, então. Foi primaz, então era uma pessoa importante. Meu amigo, eu vou conversar com ele, para assim, Dom Geraldo, por favor, né? Vamos, né, levantar aqui, vamos para o Congresso Nacional, nós precisamos da sua presença lá. Entendeu? Fomos com um grupo grande e falou assim, não, vamos fazer o seguinte, vamos agora no Congresso Nacional, a sua presença lá é importante. Ele foi, saímos da CNBB, fomos até o Congresso Nacional, ele era o presidente da CNBB, e ali fizemos aquele que temos foto, fizemos o corpo a corpo, e conseguimos fazer o trabalho para barrar a questão do aborto no Congresso Nacional. E aí foi quando a gente chegou para Dom Geraldo também e falou assim, olha, temos que fazer a campanha da fraternidade em defesa da vida. A defesa do nascituro na campanha da fraternidade. Ele aceitou e foi feito em 2008 a campanha da fraternidade e defesa da vida. E justamente, olha como é importante, fizemos toda uma movimentação para envolver também o clero. E assim, enquanto muita gente dizia, não tem que envolver o clero, porque o clero é progressista, porque o clero é isso, que é aquilo, mas a gente tem que envolver. Então o que aconteceu? Acho importante ilustrar com esse fato, para a gente ver que é possível fazer as coisas, tem que ser feitas, né, as coisas. Chegamos no Congresso Nacional, aquele corpo a corpo, vindo de ônibus, conversei com, na época, depois, acho que foi Dom Dimas Lara Barbosa, que era secretário-geral, Dom Odílio foi secretário-geral também na CNBB, e ali, no café da manhã com eles ali, a gente propôs, dos dois, agora não me recordo qual foi, que a gente fizesse uma formação para o clero sobre a questão da defesa da vida. E juntasse todo o clero de Brasília, todos os bispos, os padres de Brasília, e fizéssemos um fim de semana onde a gente levaria o que é a agenda do aborto. E eles aceitaram. Então fizeram lá o evento, e eu fui um dos palestrantes do evento, passamos lá o final de semana. E depois, no final, eu fiz uso da palavra e falei para os padres assim, gente, veja só, toda vez que tem uma votação aqui em Brasília, a gente precisa trazer gente de São José dos Campos, de Taubaté, de São Paulo, do Sul, de ônibus. Quer dizer, absurdo isso. Vocês estão aqui em Brasília. Vocês têm paróquias, e paróquias ricas, viu? São paróquias muito boas. Então, não é possível que a gente não consiga aqui alguns padres, que quando a gente precisar de povo ali no Congresso, pessoas, vocês não possam aqui mesmo se mobilizar, vans, entre vocês aqui, para fazer essa ida do povo ali, porque a gente precisa do povo ali, entendeu? Com faixas, com camisetas, aquela coisa toda. E a gente conseguiu vários padres que se colocaram à disposição, e por causa desse encontro que nós fizemos, depois suavizou o trabalho, porque todas as vezes que tinha problemas para resolver ali no Congresso Nacional, a gente ligava para os padres que se manifestaram interessados, por exemplo, dentre eles o padre Pedro Steppen, grande pró-vida, e tantos outros mais. Então, veja, é claro que é possível, sim, e é necessário envolver o clero, sabe? Para encontrar aqueles que estão mais conscientes, mesmo que não estejam em postos de decisão, mas que possam somar para fazer o que precisa ser feito, ao invés de cruzar o braço e ficar só adjetivando, dizendo que não dá para fazer nada. Então nós fizemos isso. E aí no dia 7 de maio de 2008, tivemos a maravilhosa vitória, né, no Congresso Nacional dos 33-0 na Comissão de Seguridade Social e Família. Ali do plenário da Câmara dos Deputados, liguei para o nosso bispo de Taubaté, na época, Dom Carlos João Roden, sabe? E disse, vencemos, ganhamos, conseguimos derrotar o aborto no Congresso Nacional, ali do plenário. Mas isso porque foi feito um trabalho também com parte do clero que não estava tão contaminado por essas influências nefastas vindas dessas forças anticatólicas, anticristãs que estão aí em curso. Então, repito, é possível sim e necessário fazer alguma coisa. Nós temos, por exemplo, como católicos, o dever de levar as informações, como estamos levando sobre a agenda do globalismo para bispos. Mandei agora o nosso livro para o Dom Ricardo Ruppers, que me conhece, né? Conhece o nosso trabalho. Nós vamos encaminhar, inclusive para o Papa Leão XIV, para que o pessoal tome consciência, sabe? Você veja, Michel Scuyas,
Michel Squires é um grande crítico da agenda do globalismo da ONU. Ele foi assessor do Papa João Paulo II. Michel Squires foi meu professor. Ele é citado no livro. Michel Squires, ele ajudou o Papa João Paulo II a escrever Evangelium Vitae. Então ele estava lá também, fazendo a parte dele. Monsignor Zanahurra tem um livro importantíssimo. Tem. Religião Universal, Poder Global. Muito bom esse livro. Faz parte do clero, fez parte do clero. Aqui no Brasil, o Padre Lodi também, um grande pró-vida. Tem vários sacerdotes, né, que fazem o seu trabalho. Hélio Sgressa, cardeal Hélio Sgressa, fundador da bioética personalista, também tem uma obra intelectual importante. Então você veja, temos que fazer esse trabalho. Agora, depois de Francisco, a Pontifícia Academia para a Vida foi tomada por globalistas e outros que estranhos, né? Mas a gente não pode, por conta disso, sabe, achar que nada pode, nada deve ser feito. Nós temos que continuar fazendo o nosso trabalho, sabe? A gente não pode se esquecer de Santa Catarina de Sena, por exemplo, no seu tempo. Quantas vozes críticas e contundentes a erros cometidos, erros de direcionamentos e muitas decisões tomadas ideologizadas, e que grandes santos ao longo da história foram corajosos de dizer, não, isso está errado. O próprio Santo Agostinho, quando denunciou o arianismo, isso não é católico, e fez as denúncias devidas, etc. Santo Atanásio e tantos mais. Então nós temos que fazer hoje da mesma forma. Agora, eu acredito que aos poucos, né, a gente pode conseguir esses passos, como, por exemplo, eu estava falando agora há pouco sobre a revogação da tradição dos custódios. Nós já estamos em contato com vários movimentos, com vários padres, com vários leigos. Nós estamos produzindo uma documentação, petições, documentações. Vamos fazer o passo a passo certo, como deve ser feito institucionalmente, para chegar em Roma esse pedido de várias partes do mundo, porque eu penso que é um passo. Veja bem, é um passo que tem que ser dado, sabe? Eu me recordo que quando Bento XVI fez a Sumo Pontífico, você se lembra disso? 2007? 2007, exatamente. Foi assim, uma coisa assim, começou a crescer. Jovens, a gente ia nas missas, começou várias paróquias. Cresceu assim, rápido, e foi estancado esse processo. Eu acho que a Sumo Pontífico foi uma das coisas mais acertadas que o Bento XVI fez, em meio a todos os problemas que ele teve, etc., e que foi estancado com a tradição dos custódios. Isso tem que ser corrigido. E nós vamos fazer a nossa parte, como batizado, de levar ao Papa Leão XIV, certo? A petição, e vamos fazer o nosso movimento em relações com outros no mundo todo. Outra coisa que nós vamos cobrar do Papa Leão XIV, vamos cobrar, certo? As respostas das dúbias. Nós vamos cobrar. Porque não é assim, o Francisco silenciou, então... Morreu o assunto. Não, nós vamos cobrar. Por quê? Porque aquele documento, ele foi muito controverso e tem consequências. Porque está aí o sínodo alemão, está aí, tem várias decisões sendo tomadas aí, certo? Então, tem consequências. E aquelas pessoas que, imbuídas de maçonismo, aproveitam esses documentos que estão eivados dessas ideologias tantas para justificar as suas iniciativas. Como Dom Leonardo Steiner, por exemplo, quando fez o Sínodo da Amazônia, e eu fui crítico do Sínodo da Amazônia, fiz um pronunciamento no Congresso Nacional, no Senado Federal, sobre os problemas do Sínodo da Amazônia. E como é que foi a recepção disso lá? A recepção foi assim, fizemos os encaminhamentos tantos, mas aí depois eles acabaram, não deram o prosseguimento devido. Aí depois, Dom Cláudio Umes, nós cobramos que Dom Cláudio Umes fosse ao Congresso Nacional responder por vários fatos, por exemplo, aquele promotor do corredor AAA, aquele que defende o corredor AAA no Amazonas. Sei. Ele esteve participando de um evento no Vaticano, inclusive Francisco presente e Dom Cláudio Umes presente.
o defensor, o promotor do corredor AAA. Então fui ao Congresso Nacional, ao Senado Federal, para que Dom Cláudio Umes explicasse o que lá fere teoricamente soberania nacional. O que ele estava, o que tipo de apoio, tá, eles que estavam ali no Sino da Amazônia, e ali ele fez palestra, o defensor do AAA, tem fotos com Francisco e tantos mais. Qual o nível de apoio que inclusive o Vaticano estava dando, certo, a esse projeto do corredor AAA. Morreu essa história ou não? Então, está em curso. A Colômbia é uma das, né, mais interessadas, etc. Fizemos os questionamentos, fizemos os pronunciamentos, está registrado lá, ninguém mais falou sobre o assunto. Mas também lá no Vaticano ocorreu uma coisa curiosa, ele não apareceu mais lá. Então eu acho que de algum modo surtiu algum efeito, porque ele não apareceu mais lá. Ele saiu em jornais fora, saiu no jornal italiano, francês, matéria sobre esse questionamento. Então é assim, a gente precisa fazer esses questionamentos pertinentes, são os questionamentos pertinentes, as críticas que são pertinentes. Vamos pedir, sim, as respostas das dúbias, vamos cobrar essas respostas, porque esse silêncio, ele não pode persistir, porque o cardeal Burke, cardeal Caffarra, cardeal Brandmiller e mais um outro, são 4. Sara tava? Fizeram, não, mais um outro, agora me fugiu o nome. Eles fizeram perguntas pertinentes, de interrogações que são imprescindíveis, sabe? E não foram respondidas. E dá margem à ambiguidade. E uma das consequências do maçonismo nesse processo é essa estratégia da ambiguidade. Então, a gente não pode ter um discurso ambíguo. A igreja precisa voltar a ser mestra e não companheira de diálogos, como agora, por exemplo, a gente viu agora, esses dias, numa homilia do Papa Leão XIV, numa homilia, agora comemorando os 60 anos da Nostra Aetate, ele disse que, assim, ipsis litteris, está na homilia, junto com os outros representantes das religiões, dizendo que nós estamos procurando a verdade juntos, irmanados. Como nós estamos procurando a verdade? A verdade Esse é nosso... bem o espírito de Assis, né? Pois é, a verdade é nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja ela precisa voltar a proclamar a verdade, sabe? A voltar a proclamar a verdade, a ser mestra na proclamação da verdade. E Assis, e o espírito de Assis está aí, porque nessas comemorações, em um desses documentos sobre os 60 anos da Nostra Aetate, ele encerra citando Assis, sabe? Então esse ecumenismo, esse ecumenismo que está em curso, também é um dos efeitos do maçonismo e tudo mais. Então esse é um grande desafio para nós, que somos católicos, fazer esses encaminhamentos. Já disse aqui para você, acho que em particular, em outros programas também, há uma tentação muito forte hoje, em meio à gravíssima crise que nós estamos vivendo, assim, intensificada a partir de Francisco, intensificada, claro, vem desde o Vaticano II, mas intensificada a partir da renúncia de Bento XVI, há uma tentação do sede-vacantismo. Exatamente, isso aí está crescendo muito, está crescendo bastante. Sabe? Então eu sempre falo, apesar de tudo isso que é terrível, eu não sou sede-vacantista, é uma tentação sede-vacantismo. Eu, agora mesmo, esses dias, fiz uma live com o Paulo Cogos, né? Ele esteve no meu canal, e eu perguntei, então, mas como é que resolve, então? Como é que a gente, né, então, oficializa o que eles estão esperando, o verdadeiro Papa, que aí está, com os questionamentos que a gente está vendo. Eu não sou sede-vacantista, eu tenho, assim, uma convicção, uma fé solidíssima de que é joio e trigo juntos, cada um vai responder pelos seus atos. A igreja atravessou gravíssimas crises no passado, tivemos épocas de 3 papas, Avignon e tudo mais. Tivemos aquele episódio do Papa Formoso, que não sei se você se recorda. O sino do cadavérico. Não? Pois é, o povo foi ali, tirou o Papa Formoso da cripta e jogou no Rio Tibre. Povo católico.
Aquele rapaz, por exemplo, austríaco, que agora recentemente foi lá, entrou na Basílica de São Pedro e retirou as Pachamamas, jogou no Rio Tibre. Sabe? Você se lembra disso? Então, quer dizer, a gente tem uma história de 20 séculos. Eu tenho em casa, por exemplo, a história dos papas do Von Pastor. Von Pastor é um dos melhores autores sobre... Eu nunca vi uma, não sei, não me recordo de uma tradução em português do Von Pastor. Seria interessante você dar uma olhada sobre isso. É um dos maiores historiadores dos papas, Von Pastor. O Vaz trabalhou no tempo do Leão XIII. Quando o Leão XIII abriu os arquivos, ele foi estudar lá. Ele tem umas, eu tenho em casa os melhores, eu penso que é uma das melhores histórias dos papas que ele tem, né? E Daniel Hopes, com história da igreja e tudo mais, e tantos mais. Mas é assim, a gente vê que o que me preocupa, eu vejo com muita preocupação, é que esta tentação do sedvacantismo, ela ajuda mais, intensifica mais a evasão dos fiéis. Quer dizer, assim, bom, a coisa tá assim, então vamos sair da barca e cuidar da nossa vida. Essa é uma tentação muito forte, sabe? A gente, como batizado, não é para abandonar a barca. Entendeu? E o que eu percebo hoje, o que a gente vê é isso. Bom, a coisa tá desse jeito, então a gente vai tocar a nossa vida. Isso também é uma influência dessa autonomia humana, que é uma influência do maçonismo também, que é do liberalismo, porque o liberalismo também é Comenta um pouco sobre o liberalismo. Então, é uma influência também do maçonismo, essa ideia da autossuficiência humana, da autorrealização, do cara que se faz por si próprio. Você veja, o American Way of Life, norte-americano, o americanismo, também decorrência disso, o cara que se faz por si só, que aí tem a ver hoje com a teologia da prosperidade, essa coisa, né? O cara que se faz por si só, isso não é católico. E o ser cristão é uma comunidade de fé e de caridade. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.